Olá a todos, está no ar o Momento Papo de Mãe. O assunto hoje é Síndrome de Down. No Brasil, em média, a cada 700 nascimentos, um bebê nasce com a síndrome. É o caso do Luca, esse menino fofo que veio participar aqui do programa com o papai Rafael e a mamãe Regina. Regina, ele já está andando, aprontando muito? Andando ainda não, mas ele está rastejando e apronta bastante. Ele é bem curioso, né, Luquinha? Os bebês com síndrome de Down muitas vezes precisam de um acompanhamento médico especializado. Isso porque eles podem apresentar alguns problemas, como no coração, por exemplo. Então, exames específicos são necessários para determinar a necessidade ou não de tratamento. Para falar sobre a saúde das crianças com síndrome de Down, convidamos um dos maiores especialistas do país no assunto, o Dr. Zan Mustak. Doutor, qual a frequência desses problemas cardíacos? Bom, a princípio, a coisa mais importante a se frisar é que eles merecem ter o direito das oportunidades. A chave é oportunidade. A frequência maior que nós temos com relação a problemas de saúde da população com Down é um problema cardíaco. São as chamadas cardiopatias, as quais, quando diagnosticadas oportunamente, 99% tem resolução tranquila, eventualmente 50% delas passam a ser cirúrgicas, mas estas também têm boas resoluções. Que bom, doutor. E essas oportunidades que você falou, é preciso estimular essa criança, estimular precocemente? Então lá, a questão de oportunidade está relacionada com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, mas fundamentalmente amamentação materna e imunização. E quando eu falo em aleitamento materno, eu falo numa oportunidade de nutrição. E a nutrição é muito importante. Eu preciso pensar no contexto: nutrição, educação e, por último, saúde. Eu não vou ter saúde se eu não tiver educação e muito menos se não tiver nutrição. O Luca, quando ele nasceu, nos primeiros exames, apresentou alguma questão de cardiopatia ou não? Então, ele tem um furinho, né? Mas assim, não é nada grave, é um furinho que ele fecha com o tempo, então ele não vai precisar passar por cirurgia. E então não é nada grave. Então, cardíaco, graças a Deus, ele não tem nada grave, não. E que bom. E todas essas ofertas, oportunidades que o Dr. Zan falou, nesse primeiro ano de vida dele, né? O que é que vocês têm feito para o desenvolvimento dele? Eu acho que a gente tem procurado, né, a indicação dos médicos, pediatras, o Luca está fazendo hoje fisioterapia, terapia ocupacional e fono, né? E eu acho que até uma dúvida que eu tenho para perguntar para o doutor, assim, qual é o... A gente escuta muito, a gente participa de grupos de pais e tem uma dúvida sempre com relação a qual o limite da estimulação, né? Porque a gente escuta muito sobre, né, a importância de estimular a criança. Aí a gente escuta de alguns que temos que respeitar o tempo da criança. Qual esse limite, né? Até para não estressar a criança, doutor. Então, vamos lá. Como qualquer criança, ela tem direito de ser criança. E, para que tenha esse direito, ela tem que ter oportunidades de tempo. Restringindo-se a estimulação física, fonoaudióloga, a uma vez por semana, entre 40 minutos e, no máximo, 1 hora por vez. O resto, a melhor estimulação que nós temos hoje é o ambiente da família. E eu digo, o melhor estimulador costuma ser o irmão. E para quem não tem irmão, tenha, que é muito bom. Já pensou nisso? Já tem? Ele tem dois. Quantos anos tem seus Um de filhos? 12 anos e um de 16. Como é que eles chamam? Gabriel e Enzo. E ele adora os irmãos. Adora. Com certeza, a gente vê que ele gosta de bater palma, né, Estimula Luca? bastante, né, Doutor, Luca? e por que a importância de fazer uma fisioterapia e uma fonoaudiologia? Legal. Então, o problema clínico, a expressão clínica do indivíduo com síndrome de Down é caracterizada por uma hipotonia. Isso significa a resolução do tônus da força muscular é um pouco reduzida quando comparada a uma pessoa comum. O que eu posso oferecer para ele de condição de estimulação? Na verdade, é como se fosse fazer uma atividade de atletismo, atividade física, onde eu melhoro o tônus, a musculatura, e ele consegue adquirir, né, e dominar movimentos antes do momento próprio do indivíduo com síndrome de Down, que não tenha essa oportunidade. De tal forma que ele vai sentar na hora certa, ele vai, obviamente, firmar o pescoço, sentar, andar, correr, e isto fazer no momento oportuno
ele vai ter oportunidades maiores de se sociabilizar e aprender mais coisas. Como é que é a relação dos irmãos com ele? Ah, bem legal. Eles brincam bastante, estimulam bastante. E você acha que a sociedade evoluiu nessa sociabilização mesmo da criança com síndrome de Down? Eu acho que falta um pouco conhecimento ainda das O que pessoas. vocês têm visto nos grupos até que vocês participam, Rafael, essa questão do preconceito? Eu acho que, primeiro, de fato, eu acho que tem ainda bastante desconhecimento, ainda despreparo, acho, de alguns profissionais, né, da área médica, de não saberem muito bem lidar quando diagnosticado. A gente passou por isso. Mas também tem muita gente boa, muita gente bem instruída. Eu acho que a gente vive um momento, né, da sociedade que tem muita informação. Então, a própria, né, a gente participa de um grupo, né, de crianças com síndrome de Down da mesma faixa etária, e é muito rico, porque tem uma troca ali de informação que antes não existia, né? Ou dificilmente você conseguiria ter tanta troca assim. A gente sempre fala aqui, né, como é importante a informação, até para desmistificar mitos, né? Regina, ele já vai para a escolinha, para o berçário? Como Não, que é? ainda não. Fica em casa. E Ainda não por quê? Porque você ainda não tomou coragem? Opção, por opção. A gente acha que ainda é muito pequenininho. Depois a gente vai perguntar, então, para o Dr. Zan. No próximo bloco, o Dr. Zan vai dar dicas sobre qual a hora certa da criança ir para a escolinha, para o berçário, tá bom? No próximo bloco também vamos falar sobre os direitos das crianças com síndrome de Down. O Momento Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe está de volta. O tema de hoje é Síndrome de Down. Os pais do Luca falaram que ele ainda não vai para a escola, ele tem 1 ano e 4 meses. Dr. Zan, qual a idade ideal para ir para a escola e vai para a escola regular, né? A idade ideal, teoricamente, é após ter uma boa complementação, um bom suporte e imunização. E, do meu ponto de vista, é muito importante que o indivíduo tenha o potencial de se comunicar. O que significa? Dedar, apontar dizendo assim, ele me bateu, dodói, para que os pais tenham a oportunidade de saber o que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta, doutor. Existem graus de síndrome de Down? Existem graus? Eu não sei se isso é um mito. Não existem graus. Assim como você tem a sua formação, ele tem a formação, cada um de nós teve oportunidades para ser o que é. E as oportunidades são variantes de condições ambientais que favoreceram ou que desfavoreceram. Então, por exemplo, o indivíduo que não amamentou, que não teve imunização adequada, o indivíduo que sofreu, por exemplo, uma infecção grave, um parto mal atendido, ele teve uma oportunidade que desorganizou o sistema neurológico dele. Então, esse indivíduo tem uma oportunidade que lesou a ele. Quando o doutor fala de imunização, quer dizer o quê? Por exemplo, a criança com síndrome de Down, ela tem um calendário de vacinação que é diferente ou não? O calendário de imunização dos melhores do mundo é o brasileiro. Então, isso a gente pode ficar tranquilo. Todo o sistema de imunização brasileiro é perfeito. Entretanto, nós temos vacinas complementares. Isso significa que nós temos outras vacinas privadas, infelizmente, que ainda o governo não tem o suporte econômico para sustentar, mas que complementam ainda mais algumas alterações imunológicas que são mais expressas na população com Down. O que a gente tem que frisar é que a criança tem que ser imunizada. E essas oportunidades que o Dr. Zan falou, fisioterapia, fonoaudiologia, isso as pessoas têm direito e têm na saúde pública também, né, doutor? Vamos lá. Então, nós temos na saúde pública essas condições de oferta. Entretanto, a condição é, em termos de número, em termos de acesso, eu tenho muito mais população que precisa do que capacidade de atendimento. Então, eu não consigo cobrir no país como um todo, né, a necessidade de cada uma dessas pessoas. Que às vezes está só nos grandes centros. Eu acho que você tinha uma pergunta também, Rafael? Eu queria voltar para a questão da amamentação. O Luca, ele está tendo bastante dificuldade de aceitar o leite, mas ele come que nem um leão.
Tem algum grande problema ou impacto? A primeira pergunta é assim, é leite materno? Não, leite... Não é seio, é Não. suplemento. Suplemento. Hoje a gente entende que a melhor fórmula que nós temos ainda é o que a gente chama de proteína parcialmente hidrolisada. Mas qualquer leite, qualquer fórmula é ótimo para o teu filho. Entretanto, se ele tem uma aceitação melhor de um produto de alimento que evoca frutas, legumes e, como complemento, proteínas, ele tem aí fibras, vitaminas, sais minerais e material plástico para poder crescer e se desenvolver adequadamente. A gente vê que ele está super bem alimentado, Super né? saudável, Super uma saudável. graça. Olha, chegou a hora da participação dos telespectadores. A Solange Fernandes, de São Paulo, é avó do Raul, de 1 ano, e ela quer saber, ela tem várias dúvidas aqui, doutor. Ela diz, meu netinho nasceu com síndrome de Down e tem dificuldade para respirar. Os médicos disseram que ele tem laringomalácia. O que é isso? Precisa de cirurgia? Ele também tem megacólon. O doutor pode explicar? E a Solange também pergunta quais são os direitos da criança com síndrome de Down. Solange, obrigado pela pergunta. E a laringotracomalácia é um problema de imaturidade do trato respiratório alto. Existem anéis que são cartilaginosos e quando eles são imaturos, eles colabam, eles juntam e no ato inspiratório faz uma pressão negativa. É como se eu tivesse entupido um tubo de refrigerante, um canudo. Eu sugo, ele colaba, ele junta. Isso é laringotraqueomalácia ou laringomalácia. Isso sozinho vai reduzir-se e vai melhorar. Quanto ao megacólon, chama-se doença de Hirschsprung. É uma alteração neurológica do trato digestivo baixo. Isso significa do intestino grosso. Esse intestino grosso perde a sua motilidade. Ele perdendo a motilidade, ele não consegue pegar as fezes e empurrá-las para o indivíduo evacuar. O fato de não conseguir fazer acumula fezes e isto é um ato cirúrgico. Doutor, e a questão dos benefícios, como fica? Entre múltiplos benefícios que o indivíduo com síndrome de Down tem, ele tem o LOAS, mas que infelizmente só dá direito a pessoas de baixíssima renda no país. É como se fosse uma aposentadoria, é isso? É praticamente uma aposentadoria, é permanente, ele tem que reciclar isso de um período a período, entretanto, ele continua sendo muito baixo. Solange, a gente espera ter te ajudado. Doutor Zan, muito obrigada pelas orientações aqui no programa. Tem algum site para deixar, doutor? O site é síndromededown.com.br. Ali nós poderemos complementar respostas e vocês podem fazer perguntas que a gente responde também. Muito obrigada, doutor. Obrigado para vocês pela oportunidade. Rafael e Regina, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo Luca, um fofo. Já trabalha até como modelo, né? Não é isso? Ele é modelo de uma campanha, ficou famoso, lindo desse jeito, né? O Momento Papo de Mãe termina aqui. Nossa conversa hoje foi sobre síndrome de Down. Até o nosso próximo programa. Tchau! Até a próxima. Tchau. Nós, como pais, aceitemos os nossos filhos, né, com qualquer que seja a sua diferença, e que a gente dê amor incondicional para eles. Eu acho que esse é o começo de tudo, é o principal. Tenha muita paciência e acredite, né? Que eu acho que nossos filhos podem tudo, tem que acreditar.